Olá, turma, sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula e nesta aula nós trabalharemos algumas técnicas de integração com mudança de variável, com o uso de um artifício, e esse artifício é realmente mudar a variável. Então nós vamos trabalhar técnicas de integração, certo? E essas técnicas de integração vão ser com mudança de variável, tá certo? Mudança de variável. Muito bem. Vamos aplicar isso através de alguns exemplos, ok? Então venham comigo. Atenção, ó. Vamos começar com este exemplo. Vamos integrar, exemplo 1 aqui, ó. Vamos fazer a seguinte integral de 6x que multiplica x ao quadrado mais 3, tudo isso ao quadrado dx. Veja que neste caso nós não podemos simplesmente aplicar a propriedade distributiva e resolver como uma integral de somas, porque aqui tem uma potência, pessoal, né? Aqui é o uso da regra da cadeia, ok? Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer aqui uma mudança de variável. Se liguem aqui, ó. Nós vamos pegar isso que está aqui dentro elevado ao quadrado e vamos chamar de u, por exemplo, né? Então, u será x ao quadrado mais 3. E aí nós vamos derivar u em função de x, du dx. Quem será a derivada de u? Derivando essa função aqui, ó, a derivada de x ao quadrado é 2x. E da constante é 0. Portanto, du é 2x dx. Você coloca o dx aqui por quê, pessoal? Porque a rigor nós estamos fazendo isso, ó. Nós estamos derivando u em relação a x. Então, esse dx passa para cá multiplicando, porque a gente vai precisar substituir esse dx por du. Então, du vale 2x dx. Veja que para mudar a variável, aqui dentro vai ter que aparecer a variável u e a partícula du, porque eu só posso integrar u em relação a du. Ok? Então, como é que eu vou fazer isso aqui? Ó? Eu posso reescrever essa função do seguinte modo. Prestar atenção aqui. Ó. Olha que legal o truque que a gente vai usar aqui. Nós vamos fazer o seguinte. Ó. Nós vamos escrever assim, ó, integral de x ao quadrado mais 3. Tudo isso ao quadrado. Como ó, isso aqui de dentro vale u. Quando eu substituir, vai ficar u ao quadrado. Só que eu tenho que substituir 2x dx por du. Então, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos pegar esse 6x aqui e reescrever do seguinte modo. 3 vezes 2x dx. Por que quebramos o 6 em 3 vezes 2? Exatamente porque aqui aparece 2x dx valendo du. Entenderam? Então, a gente substitui agora aqui, ó. Tô vindo daqui para cá, pessoal. Integral de, ó. X ao quadrado mais 3 aqui, ó, vale u. Então, fica integral de u ao quadrado. Esse 3, que é uma constante, pode cair aqui para fora, certo? Que a constante ela pode cair fora. E o 2x dx vale du. Então, ficou 3 vezes a integral de u ao quadrado du. Caiu numa integral trivialíssima, que é só aplicar a regra geral da integral de u elevado a n du. Repete esse 3 da constante. Agora nós vamos integrar, pessoal. Soma 1 ao expoente. Então, em vez de u elevado a 2, fica u elevado a 3. Tudo isso sobre esse próprio expoente novo aqui, somado 1 sobre 3. Ora, 3 multiplicando e 3 dividindo, sobrou quem? U elevado a 3 mais uma constante. U elevado a 3 mais uma constante. Só que nós não queremos a resposta na variável u, porque a integral é na variável x, nós temos que dar a resposta na variável x. Então, é só resubstituir. Quanto é que vale u? X ao quadrado mais 3. Essa integral vai ficar x ao quadrado mais 3. Tudo isso elevado a 3 mais uma constante. Então, nós concluímos que, atenção, a integral de 6x que multiplica x ao quadrado mais 3, tudo isso ao quadrado de x, vale quanto? Vale x ao quadrado mais 3, tudo isso elevado a 3 mais uma constante.
Se você tiver dúvida, você pode derivar essa função usando a regra da cadeia, que vai chegar exatamente nisso aqui. Vocês me entenderam? Veja que a gente usou aqui um truquezinho, uma mudança de variável. Alguém pode dizer, professor, ainda não está muito claro. Pois vamos fazer mais um item. Vocês vão ver que vai ficar cada vez mais claro, beleza? Me acompanhem aqui, atenção, ó. Vamos fazer um segundo item. Chamar aqui de exemplo 2, tá certo? Vamos fazer o seguinte, a integral de 1 mais x ao quadrado elevado a 9 vezes 2x dx. Quem é esta integral, pessoal? Bom, de cara o que a gente percebe? Que nós vamos, como aqui eu tenho uma potência de um polinômio, não dá para desenvolver isso aqui e usar a propriedade distributiva. Isso aqui dá um termo gigantesco. Se eu for pegar 1 mais x ao quadrado e multiplicar por ele mesmo 9 vezes, né, pessoal? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai usar esse artifício aqui, ó. Isso que está aqui dentro, a gente vai chamar de u. Então, u vale 1 mais x quadrado. Aí você deriva 1 em função de x, fica du. A derivada da constante é 0 e de x ao quadrado é 2x. Não esqueça de botar aqui o dx, porque nós estamos derivando u em relação a x. Então, é du igual a 2x dx. Olha como vai dar bem certo em substituir nesse caso, pessoal. Ó, vai ficar como? A integral, no lugar de 1 mais x ao quadrado, fica u elevado a 9. E 2x dx vale du. Ficou escrita a integral em função de u du. Então, está no jeito de integrar. Resolvendo essa integral vai dar quanto, pessoal? Pela regra que já sabemos, quando eu tenho uma potênciazinha aqui, eu somo 1 ao expoente, vai ficar u elevado a 10 sobre 10 mais uma constante. E aí você ressubstitui o u. Como u vale 1 mais x ao quadrado, fica 1 mais x ao quadrado. Tudo isso elevado a 10 sobre 10 mais uma constante. Então, esta é a solução da integral. Não é lindo, pessoal, essas integrais com o uso desse artifício? Vamos deixar mais claro? Vamos resolver mais um item? Acompanhem comigo por obséquio. Vamos lá. Atenção. Vou chamar aqui de exemplo 3. E nós vamos fazer a seguinte integral. Estou pegando umas simples, depois a gente vai aumentar o grau de dificuldade, pessoal. Ó, de 5 mais 2x ao cubo, tudo isso elevado a 8, vezes x ao quadrado dx. Quem é esta integral, pessoal? Vamos usar o mesmo artifício, vamos chamar o que está aqui dentro, ó, de u, porque vai aparecer essa partículazinha aqui, ó. Atenção. Se chamarmos aqui, ó, vou até mudar a cor aqui para ficar bem explicadinho. Se nós chamarmos u de 5 mais 2x ao cubo, quem é du, pessoal? Quem é a derivada de u em relação a x? Da constante é 0 e de 2x ao cubo dá 6x ao quadrado dx. Bom, professor, eu estou vendo que isso aqui eu vou chamar de u. X ao quadrado dx não é ele que vale du, é 6. Tem um 6 e não tem um 6 aqui. Como é que a gente vai fazer então? É o seguinte, pessoal. Eu preciso ter um 6 junto com x ao quadrado dx para substituir por du. Então, o que a gente pode fazer? Que número é que está aqui atrás? É 1. E como é que eu faço aparecer um 6 se tem o 1? Eu posso escrever o 1 como sendo 6 sobre 6. Ou 1/6 vezes 6. Né? Porque 1/6 vezes 6, ó, 1 vezes 6 é 6, dividido por 6, 1. Porque aí eu jogo esse 1/6 fora e deixo esse 6 junto do x quadrado dx para substituir pelo du. Deixa eu fazer aqui que vocês vão entender, pessoal. Olha como é que vai ficar, ó, o artifício. Ó. Vou até repetir aqui. Ó. Isso aqui vai ficar integral de 5 mais 2x ao cubo elevado a 8. Isso aqui eu posso substituir por u. Mas eu ainda não tenho o que eu preciso para substituir por du. Mas eu posso escrever assim, ó. 1/6 vezes 6x ao quadrado dx. Veja que eu não alterei o resultado final. Eu fiz aparecer o 6
Mas, ó, 6 dividido por 6 continua 1. Então, esse 1/6 cai fora, fica 1/6. Agora, a gente pode substituir, ó. Se liguem que tem horas que eu vou ter que fazer esse joguinho aqui, ó, de aparecer esse número. 5 mais 2x ao cubo, isso vale u, fica u elevado a 8. 1/6 aqui já caiu fora. E 6x ao quadrado dx vale quem? Vale du. Então, eu consegui escrever ela, a integral com o du. Agora dá sim para integrar. Você repete 1/6. A integral de u elevado a 8 é u elevado a 9 sobre quem, pessoal? Divide por esse próprio denominador, que é 9, né? Multiplicando isso aqui, ó, 1 vezes u elevado a 9 dá u elevado a 9. 6 vezes 9, 54. Então, du elevado a 9 sobre 54 mais uma constante. Aí você ressubstitui. Quem é o u? É 5 mais 2x elevado a 3 sobre 54. Pessoal, mais 2x elevado a 3, tudo isso elevado a 9. Não esqueça, ó, tem um 9zinho aqui, né, pessoal? Mais uma constante, C ou K. A letra da constante é o que menos importa. Vocês me entenderam? Olha o pulo do gato onde é que tá. Eu precisava ter 6x quadrado dx. Então, o que que eu fiz? Como eu só tinha 1x quadrado dx, nós escrevemos como 1/6 vezes 6. Vamos fazer mais casos que precisa aparecer isso para a gente ficar com a questão, ou esse uso de artifício mais entendido ainda. Vamos para um próximo item, tá certo? Venham comigo. Vou aumentar um pouco o grau de dificuldade, ok, pessoal? Vamos lá, vou pegar um quarto item do seguinte modo agora, ó, usando uma raiz, ó. A integral de raiz de 3x mais 4 dx. Poxa vida, professor, não sei integrar com raiz, não. Vamos transformar numa potência de expoente fracionário? Aí vai virar uma regra de cadeia, ó. Veja bem, aqui eu tenho como, atenção, 3x mais 4 a raiz eu posso escrever como sendo 3x mais 4. Aqui é como se eu tivesse o expoentezinho 1 e o índice 2, né? Elevado a 1/2. Vocês lembram que a raiz quadrada é o mesmo que o número elevado a 1/2. dx. Vamos chamar o que está aqui dentro de u, como a gente vem fazendo, né? Ó, se eu chamar isso aqui de u e derivar, vai ficar como, pessoal? Se u vale 3x mais 4, du vale o quê? Ora, a derivada de 3x é 3. Da constante é 0. Então, dá 3 dx. Puxa vida, professor, aqui dentro eu posso substituir por u. Mas eu preciso de um 3 junto do dx para substituir pelo du. Ah, mas eu já lembro o truquezinho. Como é o truque, vamos usar o mesmo que a gente usou nesse instante. Fica como? Você reescreve isso aqui assim, ó. Integral de 3x mais 4 elevado a 1/2. Eu preciso ter um 3 perto do dx. Então, eu multiplico 1/3 vezes 3 dx. Porque 1/3 vezes 3 é o mesmo 1 dx que estava aqui, né? E aí eu vou poder substituir por u. Esse 1/3 cai fora, fica igual a 1/3 de integral de, ó, 3x mais 4 vale u, fica u elevado a 1/2. Né? Esse 1/3 já caiu fora e 3 dx vale du, então vezes du. Então, é a integral de u elevado a 1/2 du. Integrando isso aqui dá quanto? Repete 1/3 que está fora constante. Fica u elevado a 1/2 mais 1 sobre... Isso aqui é vezes, né, pessoal? 1/2 mais 1. Né? Você soma 1 no expoente e pega essa soma e repete aqui embaixo. Ora, todos vocês estão lembrados que 1/2 mais 1, soma do número com a fração, eu repito de baixo e faço 2 vezes 1, 2, mais 1, 3. Dá 3/2. Portanto, essa integral vai dar, ó, atenção, ela vai dar quanto? Vai dar 1/3 vezes, em cima, u elevado a 3/2 sobre 3/2. Pessoal, como é que eu divido um termo por uma fração?
multiplica-se o termo pelo inverso da fração. Então, vai ficar 1/3 vezes u elevado a 3/2 vezes, quem é o inverso de 3/2? 2/3. Aqui você pode multiplicar os termos da fração, ó. 1 vezes 2 é 2, 2 vezes, embaixo, 3 vezes 3, 9. Tem u elevado a 3/2. Mas quem é u? Para a gente ressubstituir. Voltar para a variável original. Vai ficar 3x mais 4 elevado a 3/2 mais uma constante. Então, é 2/9 de 3x mais 4 elevado a 3/2 mais uma constante. Você ainda pode dar mais um passo, que é transformar isso aqui numa raiz, porque saiu de uma raiz, né? Ficaria como? Ó, 2 raiz quadrada, porque esse denominador vira o índice, de 3x mais 4 elevado a 3, tudo isso sobre 9. Se quiser botar o 9 aqui só no 2, não está errado, não. Mais uma constante. Esta é a resposta final dessa integral. Ficou claro, pessoal? Espero que vocês estejam entendendo esses casos de integrais em que temos que fazer uma mudança de variável. Vamos trabalhar mais um item, ok, pessoal? Se tivéssemos assim, ó, atenção. Integral de x à quarta mais 5 elevado a 7 é de 3x ao cubo dx. Pessoal, quem é esta integral, né? Esta é simples, né, pessoal? Se não, vejamos. Primeiro passo, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar o que está aqui dentro e chamar de u. Se u vale x à quarta, vou até fazer aqui do lado para deixar o espaço abaixo para ir desenvolvendo a integral. Ó. Se u vale x à quarta mais 5, quanto vale du, amiguinhos? Ó, da constante é 0, de x à quarta é 4x elevado a 3 dx. Não é isso? Então, nós vamos substituir isso por 1, mas eu preciso de um 4 e tem um 3. Como é que desse 3 aqui eu vou fazer aparecer um 4, pessoal? O que eu posso fazer? Eu posso multiplicar por 4 e dividir por 4, né? Eu multiplico em cima por 4 e divido por 4. Eu reescrevo assim. Olha aqui como dá para fazer o joguinho. Você vai repetir aqui por enquanto. Ó. X elevado a 4 mais 5. Tudo isso elevado a 7. Isso aqui de dentro é u. Eu não substituí ainda. Mas aqui eu não posso substituir 3x3. Eu preciso de 4x3 dx. Então eu faço assim. Ó, 3 sobre 4 vezes 4x3 dx. Eu acrescentei um 4 em cima e um 4 embaixo. Porque 4 dividido por 4 é 1. E uma vez 3 continua o 3. Mas aparece aqui a partícula que eu preciso para substituir por du. Não é lindo isso? Aí essa fração cai fora, ó, fica 3/4 da integral. Agora vamos substituir. Ó. X elevado a 4 mais 5 ó, vale u. Então fica u elevado a 7. Esse 3/4 aqui ó, já caiu fora. Sobrou quem? Ó? 4x3 dx. Mais 4x3 dx é du. Agora que virou uma integral do tipo u du, é fácil demais. Eu repito 3/4, que é a constante que está fora, vezes. Vai ficar u, soma 1 ao expoente, 7 mais 1, 8, sobre 8, né? Então, vai ficar, ó, 3 vezes u elevado a 8 é 3, u elevado a 8, sobre 4 vezes 8, 32. E nós sabemos quem é o u. Então, vai ficar 3x elevado a 4 mais 5, tudo isso elevado a 8, sobre 32, mais uma constante. Vocês me entenderam, pessoal? É só fazer com a devida atenção,
treinar que vocês não vão ter dúvidas de como integrar funções em que necessita um artifício, ou em outras palavras, uma mudança de variável. E assim a gente vai ampliando o conhecimento de integrais. Vamos ficando por aqui com mais esta videoaula. Um abraço carinhoso a todos e até a próxima. Fui!